Olá, igreja, mais uma vez estamos aqui numa celebração. Então eu convido você nesse momento a se colocar na presença do Deus maravilhoso que você serve. Ele que já está com você ao longo de todos os dias, Ele que sempre está do seu lado. Então exalte-o agora nesse momento. Coloque o seu coração em rendição na presença do nosso Deus. Nós vamos orar agora, então rasgue o seu coração, louve o Senhor com a sua vida. Esteja com o coração totalmente ligado a Ele, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar agora nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa vida que o Senhor nos dá hoje, pela existência, Deus, que o Senhor nos permite ter aqui na terra. Pai, nós te agradecemos e nós pedimos, toma essa vida, Pai. Nós recebemos de Ti e as Tuas mãos devolvemos. Toma o nosso lar, toma a nossa casa, cada pessoa que mora com a gente. Nós pedimos, Deus, esteja cuidando, porque nós sabemos que se o Senhor cuidar, nós teremos sim um cuidado único, cuidado que homem algum poderia ter. Por isso nós te louvamos, Senhor. Tome a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Se você pode, aplauda o Senhor aí no seu lugar. Aplauda esse nome maravilhoso. Aplauda o Senhor Jesus. E vamos louvá-lo, amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Celebre-o! Diga comigo mais uma vez. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, Ele é digno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, tremenda é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, Ele é digno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, tremenda é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, Ele é grande. Seus olhos sobre mim. Oh, grande é o Senhor. Agora eu diga. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós louvamos esse Deus maravilhoso e vamos cantar agora que muralhas cairão, porque o nosso Deus é poderoso, forte nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos, Rei. Amém? Vamos louvá-lo. Somos filhos de Deus em uma só voz.
Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh, oh. Diga: muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair. Declare: oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair. Oh, 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 oh. Declare, libere a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua célula, sobre a sua supervisão, sobre a sua coordenação. Diga que Jesus é o Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que o céu se encha com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, nome exaltado, nome grande é de Jesus. Aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Creia nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Creia, use essa autoridade, não tenha nenhum receio de dizer em nome de Jesus: meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, seja curado. Não tenha receio de dizer: minha célula, em nome de Jesus, seja multiplicadora da bênção do Senhor. Não tenha receio de chamar pelo nome poderoso de Jesus, porque nesse nome seremos salvos. Amém? Adore o Senhor, exalte esse nome maravilhoso. Obrigado, Pai.
passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem, tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que para tropeçou. E no nome do Senhor, no de vitória, no outro lado cantou. Nós enxergamos isso pela fé, Senhor. Que não somente os mares se abrirão, o impossível se revelará, mas nós também veremos o nosso coração em total intimidade com o Senhor. Nós veremos a nossa vida em intimidade contigo. Existirá gratidão, e já existe no nosso coração essa gratidão. Tudo graças a Jesus. Nós repousamos nisso. Por isso nós te convidamos. Mais uma vez nós te convidamos. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus
salvação. Nesse nome os céus se abrem, nesse nome o mar recua, nesse nome a doença vai embora, nesse nome a tristeza salta de alegria. Você que se sente triste na sua casa, assustado, com medo de tudo isso que você tem visto e ouvido, você que se sente só, a presença do Senhor Jesus inunda toda a terra. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, e Ele está hoje olhando a sua casa. A palavra diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livram e os guardam. Confie nessa palavra. Receba o nosso louvor, Pai. Que esteja em nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Nós confiamos, Pai, nessa palavra. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito boa noite, minha gente. Estamos aqui de volta em nosso tempo de celebração. Hoje estamos aqui no nosso primeiro domingo do mês de maio, esse domingo 3 de maio, onde nós estamos aqui, nossa celebração de primícias, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito conosco, tem feito por nós nesse tempo, né? Hoje à noite eu quero compartilhar com você uma palavra sobre herdeiros das promessas de Deus, com essa consciência de que nós somos herdeiros das promessas. E eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 29, e nos Salmos 37, 25 e 26. Então, Gálatas 3, 29, estou lendo aqui NVI, e o texto diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E agora o Salmo 37, versículo 25 e 26. E essa versão que estou lendo diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Eu gostaria também de usar para essa palavra semente a NVI, que diz filhos, e a revista e atualizada, que usa a palavra descendência. Então, a mesma palavra para semente, na versão que eu estou lendo, nós temos outra tradução dizendo filhos e outra tradução falando descendência. E então gostaria de te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa, e nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo ministre o nosso coração nessa noite. Enquanto nós compartilhamos essa palavra, que o Espírito do Senhor possa falar com você de modo pessoal nesta noite. Senhor, nós entramos na Tua presença com essa segurança que Tu és bom,
que não há um Deus como o nosso Deus, e que hoje à noite o Senhor tem uma palavra para transmitir ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo. E ó Deus, eu quero pedir que enquanto essa palavra é ministrada, então Teu Espírito Santo, que está aqui e está em cada casa que me recebe nesta noite, cada uma dessas pessoas possam ter seu coração ministrado, a sua vida abençoada, os seus olhos abertos para a compreensão, para o entendimento daquilo que o Senhor quer compartilhar a eles nesta noite. Eu te convido, portanto, o Espírito Santo vem, fala conosco, ministra a nossa alma de modo pessoal, em nome de Jesus. Amém. Então esteja com seu coração aberto. Hoje à noite, como já disse, quero falar sobre herdeiros das promessas. E eu começo perguntando para você se você já parou para pensar em famílias que são abençoadas. Você já viu assim aquelas famílias que aparentemente possuem uma conexão geracional, onde há um legado de bênçãos, de pais para filhos, e você literalmente consegue ver, né, a bênção sendo transmitida do pai para o filho e do filho para o neto, e assim há uma sucessão de geracional de bênção nessa família. Então eu estava pensando sobre isso e pensando em famílias que têm essas características, e a pergunta que eu fiz é: como é que isso é possível? Como é possível que uma bênção esteja sendo passada de pai para filho, para neto, para bisneto, né? E assim sucessivamente? Assim você pode ver geração após geração, a bênção sendo transferida e sendo transmitida de um pai, do pai a filho, a neto e gerações afora. Lembrei de uma experiência que o pastor Craig Hill compartilhou, onde ele fez um estudo sobre duas famílias. Uma família de uma pessoa, de um homem que não era um homem bom, era um bandido, era um homem, né, dedicado a uma vida de crimes. E esse estudo foi acompanhando a trajetória da geracional desse homem, e chegou à conclusão que geração após geração havia crimes, bandidos, pessoas prisioneiras, pessoas que deram muito trabalho e deram muito prejuízo à nação. E ao mesmo tempo foi feita uma pesquisa sobre os descendentes de um outro homem, um homem chamado Jonathan Edwards, que foi um pregador do evangelho, né, no seu tempo, no século, acho que no finalzinho do século XIX. E aí acompanharam a trajetória desse homem, Jonathan Edwards, geração por geração, e descobriu que na história desse homem, muitos líderes, muitas pessoas influentes, muitos homens que deram testemunho, pastores, pregadores, pessoas com alta formação, políticos influentes, geração após geração, a família de Jonathan Edwards foi trazendo, foi sendo, na família desse homem, foi havendo bênção, geração após geração. Então a pergunta: como é possível construir um legado que perpetue a bênção de Deus sobre as gerações futuras? Como é possível construir um legado? Então veja bem, a palavra legado significa algo que eu estou deixando para os meus filhos, algo que eu estou deixando para gerações depois de mim. Então como é possível construir esse legado de bênção para gerações futuras? E ao olhar para as Escrituras eu posso encontrar alguns segredos, algumas instruções bem interessantes que hoje à noite eu quero compartilhar com você. Inicialmente nós podemos ver que é o objetivo de Deus abençoar gerações. Nós vemos isso inicialmente nas promessas feitas a Abraão como pai dos que creem. Nós já temos falado sobre Abraão como pai dos que creem, e ao olhar para as promessas de Deus feitas a Abraão, né, no momento que Deus o chama, né, e a palavra de Deus em Gênesis 12, 2 e 3 é: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Vejam bem que o Senhor está dizendo para Abraão que o Senhor ia engrandecê-lo, ia abençoá-lo, o Senhor ia fazer dele uma bênção. Mas o Senhor não para aí, a palavra de Deus continua falando com Abraão, e ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem que o Senhor está fazendo uma promessa a esse homem, que seria uma promessa que não pararia nele, seria uma promessa que iria passar por ele, chegar ao seu filho, e passar para o seu neto, e passar para o seu bisneto, e assim geracionalmente a bênção que Deus estava prometendo a Abraão iria abençoar, iria trazer bênção para todas as famílias da terra. Então veja bem que essa é uma promessa que Deus está fazendo a Abraão, e nós já vimos essa bênção chegando na vida de Isaac. Então, mesmo Gênesis capítulo 26, versículos 2 a 5, nós temos essa bênção chegando na vida de Isaac, quando o Senhor está dizendo, né? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Vejam bem, gente, que aqui está Isaac, e Deus está dizendo: eu fiz um juramento ao seu pai, e eu vou dar continuidade, eu vou cumprir aquilo que eu falei com seu pai. E ele então está dizendo: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Veja bem que essa era uma promessa que Deus havia feito a Abraão, e agora Deus está confirmando essa promessa na vida de Isaac: e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela, ele está aqui falando da descendência de Isaac, por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Veja bem que quando Deus vem a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora ele está repetindo essa bênção para Isaac, e está acrescentando a palavra: serão benditas todas as nações da terra. E ele então diz por que ele vai cumprir essa promessa. Ele diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou as minhas leis. Então o Senhor está reafirmando a promessa que ele havia feito a Abraão na vida de Isaac. Mas veja bem, gente, essas promessas continuam até chegar a Jacó e aos que a transmite a seus filhos e netos. E então a gente vai para Gênesis capítulo 49, versículo 25 e 26, quando Jacó, agora Israel, né, está abençoando os seus filhos, e nós encontramos essa palavra de bênção que ele está fazendo aos filhos de José. Veja bem, Abraão recebeu a promessa foi transferida a Isaac. A bênção de Isaac chega na vida de Jacó, e agora Jacó está transmitindo essa bênção aos seus netos. Então aqui nós já temos Abraão, Isaac, Jacó, José e os filhos de José. 5 gerações carregando a promessa, 5 gerações carregando a bênção de Deus. E a promessa então que Jacó está fazendo aos filhos de José é: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Eu achei isso aqui fantástico, porque Jacó está dizendo: eu sou um homem abençoado, eu fui abençoado por meu pai Isaac, mas as bênçãos que eu estou transmitindo para você, para o seu pai, e seu pai a você, vão exceder as bênçãos de meus pais. Que coisa extraordinária, meus irmãos, que Deus quer nos abençoar geração após geração, e nos abençoar ainda mais. E olha só,
E o Senhor continua, Jacó continua abençoando os seus filhos. Excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Veja bem, meus irmãos, é impressionante que a bênção de Deus liberada na vida de Abraão, ela vem rasgando gerações, uma após outra, chegou até nós e continuará rasgando até a eternidade. É por isso que nós podemos ver o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,13, veja bem, a palavra de Paulo a Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel. Veja bem, minha gente, mesmo tendo falhas nos descendentes de Abraão, mesmo os descendentes de Abraão falhando, caindo, levantando, né? Como nós pudemos ver ao longo da história do povo de Israel, mas a bênção tem rasgado geração após geração, chegou a Jesus, e por meio de Jesus tem chegado até nós. É por isso que hoje à noite eu comecei lendo Gálatas 3:29, onde o apóstolo Paulo está dizendo: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Há uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, se nós entendermos o que Deus está querendo para nossas vidas através de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que a promessa está aí, mas há leis, há princípios, há caminhos, há veredas antigas que Deus estabeleceu para que essa promessa, essa herança de Abraão chegue à minha vida e à vida dos meus filhos e à vida dos meus netos. Então eu quero caminhar com você nessas leis, nesses princípios, começando em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 6, onde o Senhor está entregando por meio de Moisés os mandamentos ao povo de Israel. E o Senhor então está dizendo ali nesse mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então veja bem, minha gente, nesse primeiro texto aqui, onde o Senhor está estabelecendo leis, princípios, caminhos, que nós devemos andar neles, nós vemos bem claro que o Senhor está estabelecendo aqui para nós, que nós não podemos ter outros deuses, não podemos fazer imagem de escultura, nós não podemos nos encurvar às imagens, nós temos que entender isso, porque o Senhor Deus, Ele está dizendo aqui: sou Deus zeloso, eu, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Veja bem, gente, eu acho isso aqui extraordinário, porque se alguém, ele se desvia do Senhor, ele vai enviar uma maldição para as suas gerações, até a 3ª e 4ª geração. Mas a misericórdia do Senhor sobre a vida daqueles que o amam, né? Olha só: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, veja bem, parece que a visitação da maldição é limitada, mas a visitação da bênção é ilimitada. E isso segue então em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, né? Moisés, ele está falando isso ao povo de Israel, repetindo essa frase ao povo de Israel. Então Moisés está dizendo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Aleluia! Nosso Deus é fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, veja bem aqui, até 1000 gerações aos que o amam
e guardam os seus mandamentos. Por isso, então, hoje à noite eu quero estabelecer com você 4 leis, 4 princípios, 4 caminhos, 4 veredas antigas, das quais nós não devemos nos afastar, se nós queremos sermos herdeiros dessas promessas, dessas bênçãos, e queremos transmitir essas bênçãos aos nossos filhos. Primeira lei, primeiro princípio. E quando nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de algo que não pode ser quebrado. É como, por exemplo, a lei da gravidade. Se você quebra essa lei, você corre o risco de se machucar, de se ferir e até de morrer. Então, se você pula de um prédio de 10 andares, né, você corre o risco de se machucar seriamente ou até de morrer, né? Então, se você quebra a lei da gravidade, você está colocando em risco a sua vida. Se você quebra a lei de Deus, você está colocando em xeque, né, as promessas de Deus sobre a tua vida. Então aqui nós estamos falando de leis. A primeira delas é estabelecer uma aliança com Deus. E aqui já em Deuteronômio nós estamos vendo isso, que Deus está dizendo que Ele guarda a aliança dEle. O que significa isso? Significa que nós devemos estabelecer uma aliança com Deus. Se estou aliançado com Deus, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez através dessa aliança. Veja bem, porque Deus está transmitindo a bênção de Abraão, geração após geração, porque Ele fez uma aliança com Abraão. Ele e Abraão se tornaram parceiros de aliança. Uma aliança tão forte e tão grande que o nome de Abraão recebe o nome de Deus, e o nome de Deus recebe o nome de Abraão. Ele é chamado de o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, eterno, por toda a eternidade, Ele será conhecido como o Deus de Abraão. O Salmo 25, 8 a 14, eu quero ler com você, porque é um salmo que fala dessa aliança, e o salmista diz: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa-me minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então veja bem, como estabelecemos uma aliança com o Senhor, né? Temendo ao Senhor, se dispondo a obedecer ao Senhor, se dispondo a andar no caminho que Ele nos dá, né? Se dispondo ao arrependimento, a uma vida sem pecados. É isso que está bem claro aqui no Salmo 25, de 8 a 14. Então, primeira lei: estabeleça uma aliança com o Senhor, faça uma aliança, se torne parceiro de aliança com Deus, para que você possa ser um herdeiro da promessa e você possa transmitir essa promessa aos seus filhos e netos, geração após geração. A segunda lei que eu quero compartilhar com você, né, e está bem claro nos textos que nós lemos aí em Êxodo e Deuteronômio, é amar, adorar e servir somente a Deus. Nós temos que então amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças. Está lá em Mateus capítulo 22, 37 e 38. Os fariseus chegam a Jesus e perguntam dele qual é o maior dos mandamentos. E então Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, se nós queremos ser herdeiros das promessas de Deus, nós temos que nos alinhar, nos ajustar a essa lei, a esse princípio, que é amar, adorar e servir somente a Deus. Veja bem, minha gente,
eu não posso amar outras coisas, eu não posso amar o mundo, eu não posso amar o dinheiro, eu não posso amar outros deuses, eu não posso amar outras fontes. A minha fonte tem que ser o Senhor, o meu Deus tem que ser o Senhor, a minha força tem que vir dele, o meu compromisso deve ser dado somente a Ele. Amá-lo de todo o coração é ser apaixonado por Deus, é ser apaixonado pela sua palavra, é ser apaixonado pela sua presença, é um coração totalmente devotado a Deus. É isso que está lá em Êxodo capítulo 20, é isso que está aqui em Mateus capítulo 22, 37 e 38. Muita gente, ele quer a bênção de Deus, mas ele não entende, né, que o segredo não é a bênção de Deus, o segredo é o abençoador. O segredo não é você buscar a bênção, não é você buscar a mão de Deus, o segredo é você buscar a face de Deus. O segredo é você querer Deus, é você querer estar junto dele, é você ter prazer nele. Essa segunda lei está falando disso, de eu colocar o meu prazer no Senhor. Nós podemos reiterar isso em outros textos. Nós podemos reiterar isso no Salmo 1, quando o Senhor está dizendo através do salmista: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, ter o prazer na lei do Senhor. O Salmo 37, o Senhor também reitera isso quando ele está dizendo, né, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, tenha prazer no Senhor, tenha prazer em estar na presença dEle. Amar, adorar e servir somente a Deus é uma lei, é um princípio para aquele que quer ser herdeiro das promessas e quer ser um transmissor dessas promessas aos seus filhos e netos. A terceira lei, minha gente, é guardar os mandamentos do Senhor. Veja bem, minha gente, há muita gente que até ama Deus, mas de vez em quando ele dá uma escorregada, está se desviando dos mandamentos do Senhor, está deixando para lá algumas coisas que Deus está dizendo: meu filho, faça isso, e ele ignora essas instruções de Deus. Eu tenho um versículo aqui que é João 14, 23, onde Jesus, falando aos seus discípulos, antes da sua crucificação, ele disse: se alguém me ama, veja bem, minha gente, se alguém me ama, guardará a minha palavra. A outra versão diz: guardará os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então a terceira lei que eu quero dizer para você aqui, é você não só amar a Deus, adorar e servir a Ele, mas você ter prazer nos mandamentos do Senhor. Você saber que os mandamentos do Senhor, quando nós estamos falando assim de guardar os mandamentos do Senhor, nós estamos falando de que os mandamentos do Senhor não devem ser para nós um fardo, não devem ser para nós um peso, os mandamentos do Senhor devem ser para nós como caminho seguro a seguir. Ou seja, Deus estabeleceu suas leis, estabeleceu seus mandamentos, não como um peso para nós, mas como uma forma de nos proteger. E quando eu entendo isso, eu estou confiando no Senhor. Eu estou confiando que ao seguir e obedecer os seus mandamentos, eu estou protegido por Ele. Eu sou especialmente protegido pelo seu amor. Então, guardar os mandamentos do Senhor é a nossa terceira lei, que hoje à noite eu quero deixar para você. E a última e quarta lei que eu quero compartilhar com você é praticar a justiça como um ato de semeadura. Veja bem, minha gente, nós começamos lendo o Salmo 37, 25, onde o texto diz: já fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado. A palavra justo, então, aqui é importante para nós. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente, ou seu filho, ou sua descendência mendigar o pão. Pelo contrário, ele diz aqui, olha só, vamos voltar a Salmo 37, né? Pelo contrário, ele compadece-se sempre, né? Ou seja, esse justo, ele compadece-se sempre, ele empresta. E isso torna a sua semente, a sua descendência, os seus filhos, a sua herança abençoada. Então veja bem, minha gente,
eu separei para comentar aqui com vocês 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 11, porque esse texto fala exatamente dessa sementeira como ato de justiça. E então Paulo está falando aqui, 2 Coríntios 9, 6 a 11. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Esse então é um texto riquíssimo, e ele por si só é uma mensagem, uma pregação, mas eu quero realçar algumas coisas que Paulo está dizendo aqui. A primeira coisa que ele está dizendo é: o que semeia pouco, pouco ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, quando você está praticando a justiça como um ato de semeadura, você deve fazer isso em abundância, porque isso trará abundância de colheita para a sua vida. A segunda coisa que Paulo está realçando aqui é: faça isso com alegria, né? Ou seja, pratique a justiça e semeie justiça com alegria. Por quê? Porque Deus ama aquele que assim o faz, né? A outra coisa que o texto está deixando bem claro para nós, e ele está usando aqui uma expressão lá do Antigo Testamento: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quando nós praticamos a justiça como um ato de semeadura, isso faz com que esse ato seja lembrado geração após geração. Nós temos várias histórias que eu poderia contar para você. Por exemplo, nós temos a história da viúva de Sarepta, que recebe Elias na casa dela. Aquela mulher estava prestes a ter a falta de tudo na sua casa. Ela estava, porque era época de fome, não havia comida, não havia chuva e não havia comida. Quando Elias chega na casa daquela mulher, e Elias desafia aquela mulher, porque ele chega, ele pede um copo d'água. Quando ela está indo buscar água, ele vira para ela e diz: traz também um pouco de comida. E ela diz: meu senhor, agora o senhor pediu demais, porque como eu vou trazer comida se eu só tenho um pouquinho de farinha? Vou fazer um bolo, vou comer eu e meu filho e depois vamos morrer, porque não tem mais comida, não tem de onde tirar. E então Elias, o profeta do Senhor, ele diz: vá, faça isso, mas traga primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Veja bem, minha gente, essa mulher até hoje a sua história é contada como um ato de justiça. Aquela viúva pobre que foi ofertar, e Jesus estava ali ao lado do gasofilácio vendo todos ofertarem. Aquela mulher, uma viúva pobre, trazendo 2 moedas, colocou no gasofilácio. E então Jesus pergunta aos seus discípulos: qual dessas pessoas vocês acham deu a melhor oferta? E os discípulos: Senhor, não sabemos, a gente não tem como. E Jesus então: vocês viram aquela viúva pobre com 2 moedinhas? Todas as outras pessoas deram do que estava sobrando, mas ela deu tudo quanto tinha. E até hoje nós estamos contando a história dessa mulher. Vejam bem, eu estou aqui citando 2 viúvas, uma já sem nada, quase perdendo tudo, e uma pobre.
mas essas mulheres semearam, praticaram como atos de justiça a sua semeadura, e a sua história está sendo contada geração após geração. Veja bem, meus irmãos, nós temos a história de atos de justiça. Quando eu estou falando de atos de justiça, e veja bem, eu estou usando aqui o ato de ofertar como um ato de justiça. É isso que o texto deixa bem claro para nós. Aquele que dá semente ao que semeia, aqui no verso seguinte, né? Depois de falar a sua justiça permanece para sempre, ele diz: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Então, por isso, praticar a justiça como um ato de semeadura. Você não está ofertando, quando você oferta, não deve fazer isso apenas como um ato de doação. Você deve fazer isso como um ato de justiça. Como é que eu faço isso? Quando você está com seu coração ali dizendo: Deus, isso está vindo para a tua obra, para o teu reino, para o sustento da tua obra, para sustentar a expansão do seu reino, para sustentar aqueles que estão anunciando a tua palavra e o teu evangelho, para ajudar aqueles que estão em necessidade nesse momento. Quando você faz isso, isso é um ato de justiça. E o texto está dizendo: para que em tudo enriqueçais. Significa que Deus quer enriquecer a você, Deus quer abençoar você, né? E veja bem, pelo que vimos até aqui, não só você. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: não há dúvida que Deus quer nos abençoar. O Deus que eu sirvo, que você serve, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus generoso por excelência. O coração de Deus é um coração generoso, doador. O nosso Deus é um Deus doador. Ele quer então que a bênção chegue a você, chegue aos seus filhos, né? E ultrapasse a geração dos seus filhos, chegando aos seus netos, bisnetos, até 1000 gerações. É a promessa do Senhor. Agora veja bem, minha gente, pode ser que você não herdou bênção, porque seus pais não conheceram e nem temeram ao Senhor. Você diz assim: pastor, como eu posso ser herdeiro de uma bênção se meu pai jamais entendeu isso, meus pais jamais compreenderam isso? O que eles me deixaram, o que eles me legaram foi maldição, e eu estou debaixo de maldição, e sei disso porque tudo que eu faço não dá certo, não funciona, nada funciona na minha vida. Então eu quero dizer para você que hoje à noite você pode quebrar essa cadeia de maldição na sua vida, e você pode iniciar um novo ciclo. Como? Através de Jesus. Aqui está, primeira lei: estabeleça uma aliança com Deus. Faça isso através de Jesus. Já lá no primeiro versículo que lemos: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja bem que isso é uma promessa para você que crê. Se você crê em Jesus, se você receber Jesus, você pode quebrar esse ciclo de maldição. Jesus, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Ele se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldição em meu lugar, para que eu pudesse ter a bênção, acesso à bênção, para que eu pudesse ser abençoado. É uma promessa de Deus para você. Então hoje à noite você pode quebrar esse ciclo de maldição através de Jesus. Pastor, já tenho andado alguns dias com Jesus, mas ainda continuo vendo que há um ciclo de maldição na minha vida. Quebre isso agora em nome de Jesus. Peça perdão pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais, né? Peça perdão pelos pecados de idolatria, pelos pecados de incredulidade, de andar longe do Senhor, né? Se coloque diante de Deus e diga: Deus, eu me coloco aqui, né, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos meus filhos, tenha misericórdia da minha família, que por anos temos andado longe do Senhor, temos afrontado o Senhor com nossos pecados. E ao fazer isso, você estará iniciando um novo ciclo, você estará quebrando esse ciclo de maldição. Você pode ser definitivamente uma parede que vai barrar o rio de lama que jorrou de seus ancestrais até aqui. Você pode ser uma nascente através de você, começando um novo ciclo.
Jesus disse que aqueles que crescem em Jesus, um rio de água viva fluiriam do seu interior. Você pode ter esse rio fluindo de dentro de você e ultrapassando as fronteiras do seu tempo e da sua geração e chegando à geração dos seus filhos, netos e bisnetos. Essa é uma promessa de Deus para você, como lemos hoje à noite. Nós somos herdeiros das promessas. E a outra coisa, e última coisa que eu quero dizer para você que talvez hoje está debaixo das bênçãos, das promessas. Por quê? Porque você tem sido abençoado por seus pais, tem sido abençoado por seus avós, mas de algum modo você não tem cuidado para continuar transmitindo essa bênção aos seus filhos. E você tem desonrado o Senhor, e você tem se afastado da aliança, e você tem caminhado no caminho da desonra e da desobediência. E hoje à noite eu quero te desafiar a corrigir o seu caminho, porque a bênção que está sobre a tua vida precisa dar prosseguimento, precisa passar por você e chegar na vida do seu filho, e chegar na vida do seu neto. E para isso você tem que dar continuidade a essa herança que você recebeu de seus pais, a essa bênção que você recebeu dos seus antepassados. Então a minha palavra final hoje à noite para você: abrace as leis do Senhor e ande nelas. Abrace as leis do Senhor e caminhe nessas veredas antigas. Hoje à noite eu vou receber aqui os meus irmãos do Ministério de Louvor novamente. E enquanto a gente adora, eu vou fazer duas coisas com você. A primeira delas, nós vamos nos arrepender. Nós vamos pedir que o Senhor esteja quebrando esse ciclo de maldição, né, que chegou até nós por causa dos pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados. Talvez eles não conheceram o Senhor e por causa disso se deram à idolatria. Não conheceram o Senhor e por causa disso se deram ao pecado, à incredulidade, à dureza de coração. Mas hoje à noite Jesus está aqui, está aí, pronto para quebrar esse ciclo e fazer iniciar uma nova história, um novo ciclo na sua vida e na sua história familiar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te desafiar a fazer. Eu quero que você, aí na sua casa, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você se coloque no lugar dos seus antepassados e diga: Pai, perdoa-nos, perdoa a minha família, perdoa os meus pais. Eles não te conheciam, eles não sabiam que eles podiam ser herdeiros da promessa como eu sei hoje. Então nos perdoa, Pai, perdoa a minha família. E diga: Senhor, eu quero em nome de Jesus quebrar esse ciclo de maldição que está sobre a minha vida, porque eu quero legar para os meus filhos um novo ciclo, um ciclo de bênção. Eu quero que essa promessa que hoje à noite eu ouvi: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero que essa promessa chegue na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Então essa é a primeira oração que eu quero que você faça. E também quero desafiar você que não está cuidando das promessas de Deus na sua vida. Eu quero que você hoje à noite diga: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho sido zeloso com as promessas que eu sou detentor, com a herança espiritual da qual eu sou detentor. Me perdoe, Senhor. Me ajuda nessa noite, porque eu estou me arrependendo, porque eu quero legar aos meus filhos uma herança de bênção, assim como eu sou e tenho sido abençoado. Então feche os seus olhos nesta noite. Enquanto o louvor está sendo ministrado, coloca o seu coração na presença do Senhor, em nome de Jesus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim,
falhará, Ele é fiel. Minha sorte, a tua sorte, Ele pode mudar hoje à noite. Oh, deixa Ele fazer isso. Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh Deus, zombando da minha fé e até querem criar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh, declare isso. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Aproprie-se dessa promessa nessa noite. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Sim, Deus, eu tenho. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ele é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ele não falhará. Ele é fiel. Ele cuidará de você, cuidará da sua casa, cuidará da sua família. Creia nisso. Diante dos meus olhos.
Glória a Jesus, creia nisso, creia nessa palavra, creia que você é o detentor das promessas de Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a separar a sua oferta, o seu dízimo para entregar ao Senhor. Você pode fazer isso através dos nossos canais. Você está vendo aí no vídeo a nossa conta. Há um QR Code aí que você pode usar para fazer a sua contribuição online agora mesmo. Se você não tem como fazer assim, separe o seu dízimo, a sua oferta. Faça contato com a nossa secretaria, aí no vídeo também está o telefone, o e-mail, o WhatsApp. E você pode fazer isso, fazer o contato, e a nossa administração irá até você para receber o seu dízimo e a sua oferta. Você também pode entregar aqui na nossa sede, aqui no bairro do Santo Antônio, durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, há sempre um funcionário de plantão para receber o seu dízimo e sua oferta. Então, faça com alegria, faça isso generosamente. Nós vamos adorar ao Senhor, mas antes de adorar ao Senhor, com essa última canção, né? Enquanto você oferta ao Senhor, eu quero orar e abençoar você que é dizimista e ofertante. Eu quero que você aí na sua casa estenda as mãos na posição de receber, e eu quero abençoar você. Talvez você está passando por alguma situação difícil financeiramente falando. Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Nós acabamos de ler a palavra do Senhor. Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Confia no Senhor. Ele vai cuidar, Ele está cuidando de você, Ele continuará cuidando de você, Ele não faltará nos dias de dificuldade. Então aí, na sua casa agora, com as suas mãos estendidas, eu quero orar e abençoar você, e logo em seguida nós iremos encerrar a nossa celebração com uma canção. Senhor, nesta noite, eu quero agora, Pai, entrar na Tua presença, intercedendo por esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, que está na sua casa hoje à noite. E Deus, talvez ele está nesse momento, Deus, atravessando um momento e uma situação difícil. Talvez, ó Deus, está faltando. Talvez o desemprego bateu a sua porta. Ó Deus, talvez a crise já tenha chegado à sua casa. Mas nessa noite eu oro, Pai, para que o Senhor esteja visitando esse meu irmão, essa minha irmã, com toda a sorte de bênçãos. Aquele, ó Deus, que tem sido fiel ao Senhor. Ó Deus, eu quero nessa noite, Pai, pedir que o Senhor esteja cumprindo a sua palavra. O Senhor diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Então eu oro, Pai, pedindo que a sua palavra, Senhor, se cumpra na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, Pai. Eu oro nesta noite, Pai, para que não falte, ó Deus, na sua despensa. Eu oro para que, ó Deus, não falte na sua casa. Eu oro para que as janelas do céu se abram. Eu oro para que haja prosperidade. Eu oro e os abençoo conforme as promessas dessa noite feitas a Abraão, promessas que chegam até nós por meio de Jesus. Então, por meio de Cristo Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, Pai, nessa noite, que estão recebendo agora esta oração, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor visite a casa dele. Eu oro para que o Senhor esteja repreendendo todo o mal. Eu oro para que toda enfermidade, ó Deus, nesse lar caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro para que a bênção de Deus se demonstre sobrenatural nesta casa, em nome de Jesus. Se você crê nesta oração, crê nessa palavra, aproprie-se dela agora, em nome de Jesus. Abençoe a sua casa, levante as suas mãos e diga: eu sou o detentor das promessas de Deus. A minha casa é abençoada, a minha família é abençoada. Repreenda todo o mal. Diga: mal, vá embora. Se há enfermidade, diga: enfermidade, junta o teu lixo, bate em retirada. Se a miséria está batendo a tua porta, diga: miséria, junte o teu lixo, bate em retirada. Eu sou o detentor das promessas, eu sou o herdeiro das promessas de Abraão em Cristo Jesus. Então que o Senhor esteja te abençoando de forma poderosa, de forma abundante,
que não falte sobre a tua casa o óleo do Espírito Santo, não falte a alegria do Senhor, não falte a paz que vem de Deus, em nome de Jesus. Eu já te desejo uma semana cheia de Deus, que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor esteja fazendo você prosperar em todos os seus caminhos ao longo dessa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto dele, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Fique com essa última canção, em nome de Jesus. Amamos a tua vida, Senhor Jesus. Você ouvir o povo festejar e saber que estás voltando. Vejo os portões do céu abrir, o chofar já está tocando, nosso rei está voltando, vitorioso em suas batalhas. Quem ousará contra o Deus de Israel? Nosso general venceu, meu amado vem me buscar, o encontrarei no céu. Creia nisso, você se encontrará com o amado da sua alma nas alturas, e será como ele é. Sua doce ordem é descansar, minhas feridas o general venceu, minhas feridas ele sarou. Restaurado estou pra festejar, nosso rei está voltando, vitorioso em suas batalhas. Quem ousará contra o Deus de Israel? Nosso general venceu, meu amado vem me buscar, o encontrarei no céu. Ouço a doce voz do meu amado, e seu povo se alegrando. Novas vestes de louvor, e receberei dançando. Nosso rei está voltando, vitorioso em suas batalhas. Quem ousará contra o Deus de Israel? Nosso general venceu, meu amado vem me buscar, encontrarei no céu. Por isso nós te celebramos, Senhor. Doce ouvir o povo festejar e saber que estás voltando. Vejo os portões do céu abrir, o chofar já está tocando. A sua boca, a sua voz é um chofar. Louve ao Senhor Jesus. Que na sua boca estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Use o seu louvor com autoridade, use o seu louvor com vigor, porque ele é arma de guerra. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. E o receberei dançando, nosso rei está voltando, vitorioso em suas batalhas. Quem ousará contra o Deus de Israel? Nosso
rei general venceu, meu amado vem me buscar. O encontrarei, eu vou te encontrar, quero te encontrar aqui. O encontrarei, quero te encontrar.